A paz do Senhor Jesus, meus amigos e ouvintes da Rádio Nova Chiquiná FM, Marcelo Mesquita. Nosso devocional de hoje está em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu quero fazer um paralelo nessa devocional rapidamente, fazendo um paralelo entre a criação do mundo e a conversão do homem a Deus. Quando Deus criou ou formou os céus e terra, o globo terrestre já existia. O texto é bem claro. A terra era sem forma e vazia, ou seja, existia o globo, existia águas, existia terra, mas existia uma grande escuridão. E o interessante é que no meio dessa escuridão existia água e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, pousava, andava, se movimentava sobre aquelas águas. Então, dá para nós entendermos aqui que Deus não criou a eternidade. A eternidade já existia naquele momento e Deus, ele é antes da criação. Então, nós podemos ver como Deus é eterno e que Deus é o verdadeiro arquiteto do universo. E nessa criação do mundo, Deus começou a preparar o caminho para poder formar o homem. Olha a nossa importância, como é que é. Deus não pegou o globo terrestre, jogou o homem lá para o homem construir, não. Deus fez uma preparação. O verso 3, verso 4, verso 5, verso 6 e por diante vai falando a separação que Deus foi fazendo. Deus, a primeira coisa que Deus cria é o quê? A luz. E Deus fala, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E depois Deus fez separação de noite e dia, o sol para o dia, a lua para a noite, fez separação de águas, fez separação de terras, do firmamento, e com isso Deus foi trazendo um colorido para esse mundo que ele estava construindo, estava criando. Depois Deus colocou as ervas no campo, Deus criou os animais, e por fim Deus pega com as suas próprias mãos e, uma história que todo mundo conhece, do pó da terra cria o homem, faz o homem. Por quê que fez o homem? A nossa importância aqui, porque a terra tinha tudo, tinha os animais, tinha as ervas, tinha as plantas, mas antes que brotasse qualquer planta do solo terrestre, que recebia uma neblina todos os dias, Deus não tinha feito ainda o homem porque não tinha quem cuidasse. Então Deus prepara, cria o homem, faz o homem para cuidar e dominar da terra. E Deus também olha que os animais tinham um par, e Deus vê a necessidade de o homem ter uma ajudadora. Daí forma quem? Forma a mulher. Deus, quando ele formou o homem e a mulher, ele teve a preocupação de, na história, na escrita da história do ser humano, ele pudesse trazer um colorido, trazer algo que viesse trazer alegria, não só no aspecto externo, mas também como no interno. Externamente era tudo lindo, as árvores eram lindas, os animais eram perfeitos, o sol de dia para aquecer era perfeito, a lua para iluminar e as estrelas, os luminares, não é isso? Era perfeito, mas o homem também estava só e Deus trouxe também uma alegria interna para o homem, trazendo alguém que pudesse ser companheiro, estar junto, ajudadora, que pudesse compartilhar aqueles momentos bons com ele. E a nossa salvação não é diferente. Assim como Deus usou algo já existente para criar os céus e a terra, para formar os céus e a terra, ele também, para trazer a salvação para nós, ele usa o quê? Usa o próprio homem. O homem que foi criado por Deus para viver eternamente, para viver a eternidade, para viver para todo sempre. Mas o pecado veio, arrancou essa eternidade temporariamente de nós, ou não a eternidade propriamente dita, porque a eternidade ela nunca iria acabar, mas nos tirou o privilégio da comunhão com Deus. Mas só que veio Jesus, através da cruz do Calvário, e nos reconciliou com Cristo. Mas a nossa conversão, ela vem a partir do quê? A partir das trevas. As trevas que o mundo e nós vivíamos, de forma que vivíamos longe de Deus, atolados no pecado, caminhando para o inferno, longe do Senhor, longe de Deus, e a salvação chegou através de nós, através do quê? Do Evangelho de Cristo, através das Escrituras Sagradas, começando lá pela Torá, né? Que é os 5 livros
de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os Pentateucos, e aí vem falando sobre os profetas anunciando que o Messias viria, como Isaías sempre falou, João Batista preparando o caminho do Senhor, vem Jesus trazendo o reino dos céus com resultado, com cura, milagres, e a palavra propriamente dita chegando aos nossos corações, e chegou até hoje. Vivíamos em treva, mas a luz da palavra entrou no nosso coração. A luz da palavra chegou até a nossa vida e nos trouxe o quê? Luz. Primeira coisa que Deus faz quando salva alguém é trazer luz no meio das trevas que ele está vivendo. E daqui a pouco Deus começa a trazer o quê? Um colorido. Deus começa a fazer como fez na criação do mundo. Deus começa a separar, fazer separação entre dia e noite. Há momento de descansar, momento de trabalhar para o Senhor. Deus começa a trazer firmamento, firmeza nos nossos passos. Começa a trazer um colorido diferente. Começa a mostrar para nós que existe um amor. Existe uma maneira de agradar a Deus, tanto interna como externamente. Nós não podemos viver apenas por vista. A nossa visão do mundo é maravilhosa, mas há caminho para um homem que parece ser bom, mas o fim dele é o quê? É a morte. Nós precisamos cuidar do nosso coração, da onde flui, da onde surge, da onde sai todo o sentimento que nós sentimos. E o coração do homem, a Bíblia fala que ele é enganoso, mas eu vou dizer para você uma coisa, mas quando esse teu coração abre as portas para Jesus entrar, como Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e você é com ele. Vou dizer para você, ele vai tomar conta da tua vida, como uma casa. Ele vai adornar, ele vai preparar e vai trazer para você a alegria que faltava. Adão, como homem, tendo tudo para cuidar, precisava de alguma coisa, o quê? Precisava de alguém para auxiliá-lo. E se você quer saber de uma coisa, quer alguém para auxiliar a tua caminhada espiritual, que está em Cristo, eu vou dizer para você, abra o teu coração para Jesus. Sabe por quê? Todos os crentes no mundo, eles formam a noiva de Cristo, e uma hora o Cristo virá buscar a sua noiva, e nós precisamos estar preparados para recebê-lo. Eu sou a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo, nós juntos somos a noiva de Cristo, e precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Receba nesta hora o colorido de Deus. Deus escreveu a minha e a tua história, mas para que a tua história torne-se perfeita, esteja no centro da vontade do Senhor, porque Ele é a luz do mundo, e nesta hora está iluminando a tua vida e vai iluminar a tua trajetória. Que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de Jesus.